Patrão, não vou poder ir trabalhar hoje não, rapaz. Tô aqui no posto tomando um soro. Fui atropelado por uma moto logo cedo. Aí eu caí no chão, veio uma D20, passou por cima de mim. Aí não deu tempo de eu rolar, fui rolar, veio um ônibus lotado de gente. Horário de pico, passou por cima de mim também. Eu fui levantar, aí veio outro cara com um Camaro amarelo que me atropelou, me jogou contra um poste de luz. Caiu em cima de mim o poste, levei o choque dessas de alta tensão. Aí saí andando assim, meio cambaleando. Aí veio um cara, né, veio com um pedaço de um caibro. Deu umas 9 cacetadas na minha cabeça, com esse caibro. Aí consegui lutar com ele, bater nele ainda. Só andei mais ou menos uns 8 quilômetros e tô aqui no posto aqui, tá? Aí eu tô aqui tomando um soro. Se eu melhorar, vou na parte da tarde, que de manhã não vai ter como eu ir não. Tá bom, patrão? Valha-me Deus!